Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar de um fundo muito bom que pagou aí o seu último dividendo na casa de R$ 1,75. Isso mesmo, é um dos maiores pagadores de dividendos nos últimos tempos. Este é um fundo novo. Se você gosta muito de dividendos, se você está à procura de grandes dividendos, talvez você possa olhar com carinho para esse fundo que é o VCJR11. Isso mesmo, o VCJR11, que é um fundo do setor de papéis. Ele começou a pagar dividendos aí no final de, mais ou menos aí em junho de 2021, ele começou a pagar dividendo e depois continuou subindo os seus dividendos, como você pode ver nessa lista aqui no RI do fundo. De novo, só para alertar vocês, assim que vocês comprarem um fundo e quer acompanhar o seu fundo realmente como um investidor, você entra no RI da empresa, do fundo ou da ação e cadastra o seu endereço de e-mail, e assim você vai receber todas as informações necessárias sobre o fundo e acompanhar todos os processos, entrando em contato direto com o fundo tranquilamente. Então, pessoal, aí é só entrar aqui no RI, entrar lá em contato e cadastrar o seu e-mail. Você vai receber todas as informações que você precisa sem nenhum problema, sem nenhuma complicação, e aí isso facilita muito a sua tomada de decisão. Então, hoje a gente vai falar sobre este fundo, o VCJR11, um fundo que está pagando gordos dividendos, mas não cresça tanto os olhos, porque olhar só para o dividendo, isso pode complicar a sua situação e às vezes isso dificulta e você fica cego só pensando em dividendos e esquece de olhar outros detalhes do fundo e acaba às vezes o fundo vai pagar menos e você vai ficar um pouco desesperado. Então não olhe apenas um indicador, olha todos os indicadores e assim você toma uma decisão com mais tranquilidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, pessoal, já na tela do meu computador para falar com vocês do VCJR11, um fundo do setor de papéis que tem pagado gordos dividendos para os seus investidores, para os seus cotistas. Então, se você quer receber algum gordo dividendo, quem sabe é bom olhar com carinho para este fundo, mas cuidado, não olhe apenas os dividendos, porque isso pode no futuro trazer complicações. Estou aqui no RI do fundo, muito bem mostrado sobre objetivo, renda, benefício fiscal, negociações e vários outros dados você encontra aqui, como as características, tudo sobre o fundo aqui no RI do fundo. O objetivo do fundo está aqui claro, tem como objetivo ser referência no mercado quanto ao investimento em empreendimentos imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros, a renda, objetivos, benefícios fiscais e outros dados importantes. Vamos direto aqui, só para vocês verem, ele começou pagando 0,75 centavos em junho de 2021, foi aumentando, sempre aumentou, nunca pagou menos. Depois foi para 96 centavos, R$ 1,20, R$ 1,19, R$ 1,45, R$ 1,55, R$ 1,25 e assim foi e bateu em maio R$ 1,75, o que dá um crescimento grande do fundo pagando bons dividendos. A expectativa é que ele mantenha esses dividendos nas alturas, porque ele tem muitos contratos atrelados à inflação e a inflação está nas alturas. Vamos direto aqui para a gente dar uma olhada nos dados mais fundamentalistas do fundo, que é um fundo novo. Quem sabe você pode crescer com o fundo, isso também é muito importante. Você começa com um fundo novo, claro que você tem um pouco de receio, porque ainda não sabe muito sobre esse fundo, mas você pode começar com um pezinho lá e acompanhar também e aproveitar as novas subscrições e comprar novas cotas mais baratas. Aqui a gente pode ver aqui no Funds Explorer os dados mais básicos que eu gosto de passar para vocês para ficar mais claro na hora de tomar a sua decisão. Olhando esses dados básicos, você já tem uma noção se vale a pena ou não ter este fundo na carteira ou se realmente não faz parte dos seus objetivos, se você não é um investidor
nem moderado e nem conservador, mas um investidor agressivo, vale a pena ter alguns papéis com um pouquinho mais de pimenta, que vai pagar bons dividendos, mas o risco aumenta. Se você está começando agora, fuja desses tipos de fundo, porque você precisa conhecer um pouco mais no mercado na hora de você tomar as suas decisões, e não cresça os olhos apenas nos dividendos, porque isso pode trazer complicações para você no futuro. Aqui a gente pode ver a liquidez diária dele é baixa comparado com outros grandes fundos do setor de papéis, aqui quase 8 mil negociações diárias. O último rendimento pago, como eu disse para vocês, de R$ 1,75, o que dá um dividend yield absurdamente aí de 1,78% ao mês, quase 2% ao mês. Imagina se ele mantiver esse dividend yield, será realmente uma coisa muito grande. Mas em geral, esses dividend yields nas alturas não é possível de se manter por longo prazo. Claro que vai surfando essa maré da questão da inflação, que está altíssima, então os fundos de papéis pagam muito mais do que os fundos de tijolos e outros fundos de outros setores. Aqui a gente pode ver que ele tem até um patrimônio bom para administrar, de 1,4 bilhões na carteira, e o seu valor patrimonial de 94,47, e o que dá um P sobre VP um pouquinho acima de 1 aí, de 1,07. Então está custando um pouco mais do que ele realmente tem como seu patrimônio. Mas isso você pode ficar de olho, porque os fundos de papéis normalmente oscilam perto de 1 ou um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então é bom você ficar de olho nesses dados importantes na hora de você tomar a sua decisão. Só para a gente olhar aqui, o Funds Explorer traz os dividendos desde novembro de 2019, e aqui, como você pode ver, deu um salto. Então em março pagou 1,13, depois saltou para 1,49 e em maio pagou 1,75. Um salto muito grande, e a expectativa é que possa ver mais dividendos no futuro, bons dividendos, se a inflação continuar nas alturas. Só para a gente dar uma olhada no último relatório fornecido pelo VCJR11, esse relatório ele traz sinteticamente, é um relatório bem sintético de 16 páginas. O que eu não gostei, depois eu vou falar para vocês sobre o que eu não gostei desse relatório, o que eu gostei. Então, o que eu gostei nesse relatório foi exatamente porque eles trazem com letras grandes e destaques simples, para você logo bater o olho e saber o que você possa entender sobre o que eles querem mostrar. O que eu não gostei eu vou mostrar para vocês no DRE do fundo, e vou explicar por que eu não gostei. O DRE não está bem informado, isso falta algumas informações na hora de você tomar a sua decisão e na hora de você fazer a leitura do DRE do fundo. Então aqui no relatório a gente pode ver o que é muito importante que o gestor traz no relatório. Eu acho que é um relatório muito claro, eles mostram com clareza em letras grandes para que você possa entender como que funciona todo o processo, e fica mais fácil de você bater o olho e saber do que está falando o gestor. Uma coisa que chama muita atenção aqui no relatório do fundo é que eles trazem muitas comparações, que o VCJR11 é um dos maiores pagadores de dividendo, traz muitas comparações, e o gestor me parece que mostra muito foco na distribuição de rendimento, ou seja, está querendo atrair investidores que estão pensando apenas nos rendimentos. Então o VCJR11 mostra aqui comparação com outros fundos do setor de papéis. Então ele mostra aqui que no mês de maio foi campeão, pagando 1,75 por cota, o que dá aí no ano um dividend yield de 23,6. Depois mostra em abril que ele ficou em terceiro, em março ficou em terceiro e em fevereiro ficou em segundo. Então ele mostra assim, destacando realmente que os dividendos é importante. Mas para você que é um investidor que já tem uma certa conhecimento do mercado, não entra nessa onda apenas olhando os dividendos. Novamente aqui ele traz uma comparação da distribuição do último mês aí de 1,75 por cota, comparando
o que isso iria uma equivalência em relação a um CDI de 169%. Isso ele tenta mostrar que realmente vale a pena você investir no fundo porque distribui bons dividendos. Mas não é só isso que você deve olhar no fundo, mas você deve olhar outros fatores para a hora de você tomar a sua decisão. Aqui esse dado a gente já viu lá no RI do fundo, e aqui novamente então ele mostra aqui como que está o retorno acumulado dos dividendos, ou seja, sempre fazendo uma comparação. Aqui ele mostra aqui nos últimos 12 meses, então teve um acumulado de 24,60% e o CDI só bateu 12,70% e o IMAB 9,40% e o FIX 1% só. Então aqui ele mostra outros dados mais resumidamente, como que está a carteira do fundo, qual a duração dos contratos, em média aí de 3 anos, prazo médio de 4 anos e meio mais ou menos, uma média de dividend yield, a curva aí de 7,6% ao ano e um yield médio de 9,6% também em relação ao ano. Aqui eles traz um resumo dos ativos, como está bem distribuído aí, principalmente em residencial 27%, corporativo 16%, comercial 12% também em hotéis, e assim vai, distribuído muito bem. Os indexadores aqui então são 4 tipos de indexadores, como você pode ver. O maior aqui é o IPCA, que é a inflação, e depois vem aí a Selic com 8,1%. E aqui a gente pode ver que está bem distribuído também a maior exposição do fundo, como as maiores exposições do fundo está aqui, Hotel Fasano, que tem 12,3%, depois a outra maior posição do fundo é em residencial AAA, 9,4%. Então, de alta classe, os residenciais do fundo. A maioria está distribuído na Grande São Paulo, aí 80% das garantias do fundo concentrado em São Paulo. Aqui, como eu disse para vocês, eu chamo a atenção exatamente aqui para o DRE gerencial do fundo. Ele traz detalhes importantes, como o total das receitas está aqui. Acho bom que traz desde junho de 2021, comparando como que foi o ganho de receita, depois receita do CRI também desde junho de 2021. Aqui a soma em maio ele traz aqui o que falta exatamente o acumulado no ano, tanto em 2021 quanto em 2022. E outras coisas, as receitas também ele traz, reservas não tem, o lucro líquido ele traz aqui, mas não mostra tipo quanto é que ele pagou de cota de dividendos para os seus cotistas, para diminuir então o lucro líquido em relação ao pagamento por cota. Então, para você ficar sabendo quanto que tem em caixa, porque eu não encontrei aqui realmente se eles têm algum caixa, você tem então que somar isso aqui, multiplicar 1,75 pela quantidade de cotista que tem, que o fundo tem em carteira. O fundo tem mais de 10 mil cotistas em carteira, então você tem que multiplicar 1,75, que foi o valor que eles pagaram por cota, pela quantidade de cotista, aí você vai saber realmente quanto que eles pagaram, e aí subtrair por esse valor aqui, que é o lucro líquido. Eles não trazem então esses detalhes, na verdade não são detalhes, mas deveria estar aqui nesse resumo contábil, para que o investidor batesse os olhos e pudesse saber realmente se tem algum caixa, se não tem, ou se está queimando caixa, ou se não está queimando caixa. Isso não está claro no relatório. Talvez os gestores possam trabalhar um pouco mais sobre isso. Quem tem esse fundo na carteira, vale a pena mandar um e-mail aí para o gestor e pedir que esse DRE seja mais completo, mais transparente, para que o investidor possa tomar as suas decisões com mais clareza e não omitir algumas informações necessárias para que o investidor tome as suas decisões. Então aqui eles trazem as carteiras do fundo mais detalhadamente, os CRIs, os indexadores, a taxa de aquisição, os valores,
a durabilidade e outros dados que você pode acompanhar, e depois o resumo dos ativos com foto mostrando todos os detalhes dos ativos, que são bastante. Você pode baixar esse relatório no RI e fazer a sua leitura tranquilamente. Então, pessoal, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Um bom fundo, na verdade é um fundo que ainda precisa crescer um pouco mais, mas que traz bons detalhes para os seus investidores, traz bons rendimentos para os seus investidores, mas falta algumas coisas ainda no relatório. E também falta um pouco de transparência no DRE do fundo para que o investidor possa tomar a sua decisão com mais tranquilidade e mais clareza. Mas se você só está pensando em dividendos, o que eu não aconselho é que você realmente centralize as suas tomadas de decisões apenas em gordos dividendos, mas de uma forma geral em vários indicadores na hora de você tomar a sua decisão. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!